escolhida para a raiva. Eita! Sou de carne e osso. Eu procuro lidar com a raiva, tipo assim, eu não gosto de sentimentos ruins, procuro não guardar sentimentos ruins. Então, quando a raiva chega, eu procuro lembrar ou reviver sempre coisas boas, alegres. Raiva, para mim, você não gostar de uma certa coisa, de repente você dá uma resposta. E uma resposta ruim, né? Porque você está com raiva. Raiva, para mim, é isso. Raiva é algo negativo, né? É um sentimento que a gente não precisaria ter e que muitas vezes a gente perdeu o controle. Eu acho que raiva significa quebra de princípios. Quando você valoriza muito algo e aquilo não é suprido, você sente raiva. Aquilo gera impacto em você porque é o que você valoriza, é o que você preza. Raiva é um sentimento muito ruim, né? Principalmente para a saúde. E às vezes uma raiva nos afasta de pessoas e de coisas que não deveria. Então é um sentimento cruel, né? Chega a ser cruel quando a gente sente. Eu, quando sinto uma raiva, e depois que a raiva passa, fico com o corpo dolorido. Parece que eu apanhei. Então eu evito muito este sentimento, porque depois eu fico super mal. Mesmo que não tenha sido eu que provocou a raiva. Lidar com a raiva no dia a dia é se trabalhar para que você possa entender o que traz aquele sentimento para você e de que forma você pode reagir de uma forma mais positiva. Primeiramente, eu respiro fundo. Encho o pulmão de ar e nesses segundinhos acho que entra um pouquinho de oxigênio no cérebro e eu volto à realidade, porque às vezes quando a gente está com raiva é como se a gente nem tivesse nesse plano, é como se a gente tivesse fora, a alma fora do corpo. Aff, Maria, muito horrível. Antes de eu conseguir lidar assim conseguir lidar com esse sentimento da raiva, era muito ruim. Traz muita energia negativa, dependendo da raiva, vem outros sentimentos. Eu me permito sentir na medida do possível. Me permito sentir a raiva, buscando assim não ferir o outro, mas também sabendo que a gente não pode controlar os nossos sentimentos. A gente tem que se permitir sentir mesmo, é algo que é involuntário, então não precisa de julgamentos nessa área do sentir, faz parte. Primeiro eu rezo, eu peço para Deus controlar os meus sentimentos a respeito daquela situação ou daquela pessoa, né? E às vezes eu fico intimamente chateada, porque eu peço para isso acontecer, mas eu sou muito dura em responder, em lidar com aquele momento. Eu fico tensa, mas depois é momentâneo, passa. Um momento que eu tive assim muita raiva foi... Eu presenciei uma injustiça muito forte e não pude fazer nada. Eu, criança, eu gostava muito de brincar e brincava porque eu tinha 2 irmãos homens. Então eu brincava exatamente com coisas de menino. E meu pai chegou, falou para mim, ele deitou e eu fiquei a mexer num brinquedo do meu irmão. Ele disse, não mexa nisso, você não pode. Certo. Eu saí. Quando eu saí, meu irmão veio, pegou e saiu, né? A raiva que eu tive foi essa, porque eu senti assim, que ele tivesse privado de mim aquele brinquedo. Só que era o que eu estava pensando, que era uma raiva. Mas isso não era uma raiva, né? Era talvez até um cuidado que ele tivesse comigo. Para mim não mexer, que eram aquelas lambretinhas no brinquedo de menino. E eu fiquei chateada com ele por conta disso. Eu sei que à noite eu não fui dormir com ele. E foi uma raiva que eu tive que eu ainda lembro. Quando falo em raiva, eu lembro, até sentimental, mas uma coisa que ele me bloqueou no momento. Minhas raivas são aquela explosão. Eu tenho aquele momento de raiva e eu tenho a necessidade de
dizer àquela pessoa que me fez a raiva, ou aquele, né, colocar para fora aquele sentimento, e que depois de 5 minutos acabou, né, depois daquela explosão, vida que segue, a gente continua. Então, são picos de raiva, na verdade, mas que, graças a Deus, passa. Então, eu acho que no momento que a gente passa para o outro, aquele sentimento que resolve, que conversa, está tudo resolvido, a vida que segue. É difícil lembrar agora, mas uma coisa que me dá raiva é quando... Eu lembro assim mais da infância, né? Quando a minha irmã mexia ali nas minhas coisas. Eu gosto muito de ter as minhas coisas, as minhas bonecas, por exemplo. Eu não gostava que ninguém mexesse, então eu sentia muita raiva, assim, mais na infância. Uma grande raiva me veio agora. Meu filho era pequeno, eu tenho 2 filhos, e a escola tinha o hábito de fazer aula de campo. Tava começando essa coisa de celular com internet, né? E ele tinha um. Aí colocou a toalha na cabeça e ficou jogando. Nisso, uma das professoras que acompanhava viu que ele estava, e o colega do lado, né, no ônibus, com a toalha, assim, porque estavam jogando, e ela julgou meu filho. Ela falou a palavra mais vulgar que tinha. Então, quando me fala de raiva, eu simplesmente me lembro disso. O que a gente tenta fazer no dia a dia para superar a raiva é conversar, é respirar fundo, se colocar no lugar do outro, tentar entender, tentar superar, e na base de muito diálogo e muita resiliência também. Nem tudo a gente consegue resolver, nem tudo a gente consegue superar, mas a gente está aqui mesmo para aprender, né? Eu procuro sair do meu momento de raiva lembrando de coisas boas. Primeiro eu conto aqueles 1, 2, 3, inspiro, né? E lembro de coisas boas. Venho sempre minha vida, a alegria de estar viva, outros sentimentos. Como sou uma pessoa religiosa, sempre peço ajuda a Deus, para que Deus me ajude a superar essa situação. Sentindo intensamente, mas sabendo o momento certo também de expressar, me permitir sentir, me afastar ali um pouquinho, sentir, viver aquele momento intensamente e depois ver o que eu vou fazer com aquilo. Se vai ser necessário uma conversa, se eu vou escolher simplesmente me afastar de alguma situação, mas eu sei que eu vou sentir, simplesmente sentir. Um dos pontos é a leitura. Quando você se baseia na palavra de Deus, que você faz uma leitura todo dia, que é um alimento diário, você passa a receber uma alimentação que você fica relevando, não lembra mais. Aquilo até passou, se sente até como se fosse uma bobagem. Eu estou conseguindo vencer desse jeito.